Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Mas o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, está aqui conosco hoje falando sobre um tema que é polêmico. Eu não entendo por quê, viu, Renato? Você que está há tanto tempo trabalhando com isso, com pesquisas ligadas à política e à eleição também, essa sombra pairando em cima da urna eletrônica, é algo um tanto inexplicável em 2021, não é não? O questionamento das urnas eletrônicas, no nível que chegou no Brasil, está diretamente ligado ao processo de polarização política que nós fizemos. Tanto que o índice de aprovação da urna é muito maior entre quem questiona o governo do que entre os apoiadores do governo. Na prática, nós temos 2/3 dos apoiadores do governo que são contra a urna eletrônica e 2/3 dos brasileiros, quase 3/4 dos brasileiros, no geral, que defendem o modelo atual de votação, que inclusive é auditável e reconhecido no mundo inteiro como exemplo de um modelo de votação. Renato estava trazendo essa questão da polarização, como ela levanta, né, esse tipo de questionamento. Renato, sabe o que eu ia perguntar? Você trouxe números aí muito interessantes, né? 2/3 dos apoiadores... 2/3 dos apoiadores do governo, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, questionam a urna eletrônica e apoiam o voto impresso. Uhum. Enquanto no restante da população brasileira, quase 3/4, para ser exato, 72%, apoiam o sistema atual de votação. E dá para saber do perfil dessas pessoas que questionam, Renato? Porque é o seguinte, quanto mais o tempo passa, a gente tem mais gente entrando, né? Mais novos eleitores entrando, e são pessoas que já vêm digitalizadas, né? Digamos assim, o eleitor está cada vez menos analógico, porque o acesso às tecnologias, aos gadgets, é cada vez maior. Qual é o perfil das pessoas que questionam a urna eletrônica? O que a gente tem visto é quanto maior a escolaridade, maior a aprovação da urna eletrônica e o questionamento das urnas com papel. Por que isso acontece? Porque diferente do que o senso comum pensa, e nós estamos falando de eleitores que a partir de 16 anos ou mais, os mais jovens são mais escolarizados do que os mais velhos. Quando eu falo os mais escolarizados, em geral, as pessoas pensam nos mais velhos, mas não é isso que acontece no Brasil, porque o processo de universalização do ensino é recente. Então, imagine o seguinte, nas classes C, D e E, 80% dos estudantes estudaram mais do que os pais. Então, na prática, os mais jovens têm uma escolaridade maior e são contrários ao processo de mudança da nossa votação, de fim da urna eletrônica no modelo que nós conhecemos hoje. Pois é, nossa, esse número ele é bem expressivo, impactante. 80% dos jovens dessas classes C, D e E têm mais escolaridade que os pais. Os pais basicamente trabalham para conseguir garantir educação para essas pessoas, né? Que exatamente, pode ser o tema da nossa próxima coluna, gostei. Boa, boa. É um retrato do nosso país, mas voltando aqui para a urna eletrônica, o valor da democracia para os brasileiros, Renato Meirelles, qual é? Olha, o que nós temos observado, não só nas pesquisas do Instituto Locomotiva, mas pesquisas em outros institutos, como o Datafolha, por exemplo, a defesa da democracia é um valor. Hoje, 3/4 dos brasileiros defendem a democracia. Esse número já foi menor, mas vamos entender que se eu tenho 25% que são contra a democracia, significa que o resultado da eleição pode ser questionado por um grupo considerável. Nós temos muito que aprender com o processo de eleição norte-americano, que, por sinal, é menos rápido do que o nosso, mais demorado e mais questionável do que o nosso. Mas sei lá, que a confusão estava pronta. As pessoas que questionavam o processo eleitoral, que falavam que teve fraude no processo eleitoral, invadiram o Capitólio, que aqui no Brasil, para os nossos ouvintes terem claro, significa invadir o Congresso Nacional, que é talvez o maior prédio físico da democracia,
né, já que representa eleitores do Brasil inteiro, né, quem elege esses deputados são eleitores de todo o Brasil, significa que 25% pode dar trabalho demais para a manutenção da democracia se o resultado da urna for questionado. Pois é. Renato, você trouxe no começo aí do seu comentário um dado muito importante, que é o seguinte: a urna eletrônica, ela é auditável, né? Será que é um contingente muito grande de eleitores que não acreditam nisso, ou que não sabem, né, não tem essa informação? A discussão sobre a urna eletrônica tem muito pouco ou quase nada de verdade factual, né? São factoides que estão sendo utilizados para que, caso o resultado da eleição não seja favorável àqueles que defendem a impressão no papel, aqueles que são contrários à urna eletrônica, já tem uma narrativa de saída. Aliás, ontem nós pudemos acompanhar a fala do presidente da República, que falava que, olha, ele pode não ser candidato ou pode não aceitar os resultados se o processo de mudança eleitoral não foi feito. Basicamente, só se aceitará o resultado se a vitória for da situação. É essa narrativa que está procurando ser construída e que cá entre nós não é nem um pouco diferente da que foi utilizada pelo ex-presidente Donald Trump quando ele questionou os resultados da eleição norte-americana. Sempre que eu tenho oportunidade por aqui, Renato, porque esse microfone é muito poderoso, né? Eu gosto de lembrar isso que você disse, né, que o presidente americano Donald Trump fez isso, questionou a eleição, mas ele mesmo não fez muito mais do que sentar aquele popô carnudo, né, na cadeira e entrar no Twitter e escrever. E aí outras pessoas que são eleitores ou defensores do Trump, não sei direito como classificar, é que invadiram o Capitólio, é que promoveram toda aquela bagunça que acabou com 5 mortes, e aí é sempre bom lembrar que uma dessas pessoas era um agente de segurança, né? Normalmente são pessoas que defendem a segurança, defendem os policiais e tudo mais, né? São contra a criminalidade, mas acabaram cometendo crimes gravíssimos nessa invasão, enquanto Donald Trump ficou ali sentadinho, sem fazer nada disso. Então, para as pessoas que às vezes se sentem até motivadas, né, enfim, a aceitar, a responder algum tipo de chamada, é bom a gente lembrar isso, né, que os mais favorecidos, entre aspas, né, as pessoas que costumam criar esse tipo de situação, não vão fazer muito por isso não, né? A ação vai ficar na mão das outras pessoas, Renato. Quem paga o pato corre o risco de vida ou corre o risco de ser preso, e, em geral, são massa de manobra dessas pessoas que se escondem atrás de fake news, de rede social ou de uma falsa informação para tentar manter uma narrativa. Agora, um pouco depois do processo do Capitólio, nós no Instituto Locomotiva realizamos uma pesquisa que trabalhou basicamente com 2 pontos. E esses 2 pontos nos deixam um pouco mais inspirados aqui no Brasil. Nós perguntamos para os brasileiros se eles eram a favor ou contra o protesto que terminou com a invasão do Capitólio. E nós vimos aqui que só 7% naquele momento eram a favor desse processo. Esse é o dado melhor. O dado não tão bom assim, para os ouvintes da Band News lembrarem, nós fizemos essa pesquisa logo no início do ano, logo depois da invasão do Capitólio, é que quando você pergunta se as pessoas acham que esse mesmo fenômeno poderia acontecer no Brasil, naquele momento 45% dos brasileiros já achavam que sim, que caso o resultado das urnas não favorecesse o governo atual, um movimento parecido poderia acontecer. Ah, não, pelo amor de Deus, é muito trabalho pra gente, né, Renato? A gente não quer ver isso, não. Tem que trabalhar nessa cobertura e não vai dar certo. A democracia é uma conquista histórica no Brasil. A defesa das instituições é uma conquista histórica. Agora, imagine o seguinte, se o número de brasileiros armados cresceu 3 vezes, e esses brasileiros armados, que com a mudança e a flexibilização da legislação de porte de arma, são exatamente aqueles que questionam a urna eletrônica, nós podemos efetivamente ter um problema, se isso desde já não for trabalhado pelas instituições democráticas. Isso tem que ser combatido, porque senão nós corremos o risco de ter, como vimos nos Estados Unidos, uma invasão armada, caso o resultado, no Congresso Nacional, caso o resultado das urnas seja questionado. Pelo amor de Deus, era só o que faltava, né? A gente se preocupar com guerrilha no Brasil. Não, isso não vai acontecer. Vamos trabalhar para isso, Renato.
Não, eu juro que eu quero vir aqui dar uma notícia positiva, mas tá difícil ultimamente. Não, tudo bem. Renato, na semana que vem a gente volta a conversar. Aliás, na sexta-feira você participa cedinho, né? Aqui da nossa programação. Eu participo às 8h40 na programação da Band News e na quarta que vem, no mesmo horário, vamos estar aqui conversando sobre a diferença de escolaridade entre os mais novos e mais velhos, para eu conseguir dar uma boa notícia, porque eu não aguento mais da notícia ruim. Combinado, que bom. Um beijo até sexta-feira. Um beijo, até mais, um abraço para todo mundo da Band News. Até lá.